Oi pessoal, meu nome é Marcelo Eustáquio e neste vídeo a gente vai conversar sobre juro composto, uma aula completa na qual a gente vai apresentar definições, conceitos e fórmulas. Então vamos lá. Para começar, qual é a definição de juro composto? Resumindo, o que é juro composto? Juro composto é o tipo de juros, é a modalidade de juros na qual os cálculos são feitos sempre sobre o valor acumulado no período anterior ao período em análise. Assim, caso a gente queira calcular o montante num determinado mês, eu preciso de quem? Do montante acumulado no mês anterior. Nesse caso aqui, a gente pode até escrever ou estabelecer uma relação de recorrência. Para a gente calcular o montante num determinado período, a gente precisa de quem? Do montante no período anterior. Então seria essa fórmula aqui. E o nosso objetivo hoje é como que a gente determina, como que a gente deduz essa fórmula. Como que a gente relaciona o montante no período com o montante acumulado no período anterior. E para a gente começar, a gente vai com dois exemplos aqui bem rápidos. No primeiro, a gente vai considerar o empréstimo de R$ 1.500, tomado as taxas de juros de 10% no primeiro período, no primeiro semestre, e 20% no segundo semestre. A gente vai calcular, no caso aí, o montante para quitar esse empréstimo depois de um ano, quer dizer, depois desses 2 semestres, considerando o regime de capitalização composto, quer dizer, considerando o sistema aí de juro composto. A ideia é a seguinte: juro composto, a gente tem que calcular o montante, sempre tomando por base o montante acumulado no mês anterior, no período anterior. No caso aqui, o valor inicial é de R$ 1.500. No primeiro momento, a taxa de juros, o acréscimo foi de 10%. Então, o acréscimo foi de 10%. No caso, 10% é calculado sobre 1.500, o acréscimo aqui então vai ser de R$ 150. Então, no final desse primeiro semestre, o capital era de 1.500, acrescentou 150, foi para 1.650. Então, esse daí, 1.650, a gente vai chamar de M1, montante no final do primeiro período. No caso aqui, montante no final do primeiro semestre. Então, montante acumulado por enquanto em 1.650. Agora, no segundo semestre, por se usar juro composto, a gente vai ter que considerar aí a taxa de 20%, a gente vai ter que considerar o acréscimo de 20% sobre o valor acumulado, quer dizer, 20% sobre o M1. Calculando, 10% de 1.650 é 165, multiplicando por 2, 20% dá R$ 330. Somando, 1.650 com 330 dá um montante de 1.980. Esse que é o montante acumulado no final do segundo período. Então, resposta do exercício: qual vai ser o montante necessário para quitar o empréstimo no final de um ano? E já respondendo o que vai ser esse montante. Montante necessário para quitar o empréstimo no final do segundo semestre, quer dizer, no final de um ano, é de R$ 1.980. A ideia é essa. Juro composto é juros calculados sobre um capital já corrigido por juros. Agora, vamos para uma outra solução que vai nos ajudar a deduzir a fórmula de juro composto. Como que seria essa segunda solução? Vamos colocar aqui, eu posso utilizar essa solução ou se não a seguinte. A gente vai tomar por base o ponto de partida aqui, que é 1.500. Esse que é o capital. Como a gente está acrescentando 10% no primeiro período, eu posso falar que o valor acumulado no final desse primeiro período é 100% mais 10%, quer dizer, 110% do valor acumulado no início, do valor inicial. Então, como a gente vai
falar que a porcentagem aqui é de 110%, isso pode ser traduzido como multiplicar esse valor por 1,10. Vamos para o segundo semestre. O acréscimo foi de 20%. Acréscimo de 20% significa que o valor final é 120% do valor inicial para aquele semestre, quer dizer, 120% do valor acumulado no primeiro semestre. 120% é a mesma coisa que, em termos decimais, né, de 1,20. Então, a gente pode calcular o valor acumulado dessa forma também. Tomando inicialmente o capital, multiplicando por um valor que corresponde a um acréscimo de 10% no primeiro semestre e multiplicando por um outro valor que implicaria ali no acréscimo do segundo semestre. Fazendo essas multiplicações, a gente vai obter R$ 1.980. Para dar nome aos bois, esse valor que a gente utilizou para multiplicar para sair do capital e chegar no valor acumulado no primeiro semestre, e sair do valor acumulado no primeiro semestre e chegar no valor acumulado do segundo semestre, é chamado de fator de atualização do capital. No caso aqui do primeiro semestre, eu vou chamar de FAC1, fator de atualização do capital no primeiro semestre, e no caso do segundo semestre, eu vou chamar de FAC2, fator de atualização do capital no segundo semestre. Esse que é o resultado. O valor necessário aí, 1.980. Destacando a resposta para continuar. Então é uma estratégia bem atrativa para resolver o problema de juro composto. Fazer a multiplicação do valor inicial por esse fator que vai atualizar em função da taxa de juros. Vamos para a próxima questão. Na próxima questão, o montante agora que a gente tem que descobrir é relativo à aplicação de R$ 2.000 durante 3 meses, a taxa de juros compostos de 5% ao mês. Vamos fazer da mesma forma. Vamos indicar aqui o cálculo mês a mês e depois a gente vai utilizar a ideia do fator de atualização para chegar no valor final. Então, para começar, ponto de partida tanto de uma forma quanto da outra é o valor inicial, é o capital. No caso aqui, o valor inicial é de R$ 2.000. No primeiro momento, teve um acréscimo de 5%. No caso, o acréscimo de 5% de 2.000 corresponde a um acréscimo de R$ 100. Então, o acréscimo é de R$ 100. Então, o montante nesse primeiro mês é de 2.100. Usando a nomenclatura que a gente está utilizando, seria o M1, montante no primeiro mês. Para o segundo mês, o acréscimo em termos percentuais é o mesmo, 5%. Só que a gente tem que descobrir quanto que é 5% de 2.100. 210 corresponde a um décimo, quer dizer, 10%. Para descobrir quanto que é 5%, basta dividir esse valor por 2. A gente obtém R$ 105. Conclusão, o acréscimo em unidades monetárias para o segundo mês é de R$ 105. Então, de 2.100, acrescentando 105, vai para 2.205. Vamos para o terceiro mês. Terceiro mês, o acréscimo também é de 5%. Vamos calcular quanto que é 5% de 2.205. Se a gente dividir por 10, vai dar 220,5. Dividindo por 2, 110,25. Em unidades monetárias, o acréscimo aqui nesse terceiro mês é de 110,25. Somando 2.205 com 110,25, a gente vai obter um total de R$ 2.315,25. Repara aí, à medida que a gente vai considerando meses mais adiantados, mais para frente, os juros devido aí
vai acrescentando. É o que a gente costuma dizer na matemática financeira, que é o chamado juros sobre capital já corrigido por juros. É a ideia do juro composto. Então, depois de 3 meses, o que era R$ 2.000 vai se transformar em 2.315,25. Essa seria a forma de resolver aqui o cálculo, né? Fazer o cálculo mês a mês, considerando sempre a taxa de juros de 5%. O que seria a outra solução? Como o acréscimo é de 5%, eu posso dizer que o valor final em relação ao mês do que era em relação ao inicial daquele mês é de 105%. Ou seja, para cada mês, o valor vai ser corrigido para 105% do que era no início daquele mês. Então a gente pode descobrir o valor final assim, ó. Parte do capital, quer dizer, do 2.000, a gente vai multiplicar pelo fator relativo ao primeiro mês. 105% corresponde a 1,05. Como no segundo mês a taxa de juros é de 5%, a gente também vai multiplicar por 1,05. E o mesmo para o terceiro mês. Então, 1,05. Desenvolvendo os cálculos, isso daí é igual a 2.000, capital, multiplicado pelo fator de atualização, quer dizer, 1,05. Como é uma multiplicação sucessiva de um número por ele mesmo 3 vezes, isso se transforma na potência 1,05 ao cubo. Desenvolvendo os cálculos, a gente vai obter o mesmo valor, quer dizer, R$ 2.315,25. Essa que é a resposta da questão. R$ 2.315,25. Essa que é a resposta. Então, repara, na questão anterior, a gente tinha lá duas taxas de juros, uma para o primeiro semestre e outra para o segundo semestre. Eu fiz a multiplicação de um fator relativo ao primeiro e um fator relativo ao segundo semestre. Nessa questão são 3 meses. Fiz multiplicação do fator relativo ao primeiro mês, do fator relativo ao segundo e fator relativo ao terceiro. Aí a gente já tem um início de generalização para chegar na fórmula de juro composto. A ideia é a seguinte: o dado necessário inicial é o valor do capital, que eu vou representar aqui através da letra C. Então, capital corresponde à letra C. Se eu quisesse calcular o montante depois do primeiro período, o que eu deveria fazer? Deveria pegar o capital e multiplicar pelo fator de atualização desse capital. No caso aqui, o que seria esse fator de atualização do capital? Esse fator corresponderia à base de cálculo em termos percentuais, mais a taxa de juros acrescentada. Eu vou escrever como sendo 1 mais i, e lembrando que tem que escrever esses dois na forma de números decimais. No caso, o que seria o montante acumulado depois de 2 períodos? Como é juro composto, para calcular o M2, o montante no segundo período, eu pego o valor anterior, quer dizer, capital vezes FAC, e multiplico pelo FAC. O resultado disso é capital vezes FAC2. Para o terceiro mês, o processo é parecido. Como que calcularia o montante acumulado no terceiro mês? Busca lá o valor acumulado no mês anterior, que é o CFAC2, e multiplica pelo FAC novamente. FAC2 vezes FAC é a mesma coisa que o fator de atualização elevado a 3. No caso aqui, a gente tem que perceber o seguinte: para cada período a mais, a gente vai ter um expoente para a potência aqui do FAC, uma unidade maior. Então, se eu quisesse calcular o montante no mês 4, no período 4, desenvolvendo o cálculo aqui, ficaria FAC4. Repetindo esse processo, como seria a generalização? O montante, depois de n períodos, ele vai ser igual ao capital, multiplicado pelo fator de atualização, elevado a n. Escrevendo da maneira que a gente observa de forma mais recorrente nos livros didáticos,
é o capital multiplicado por 1 mais i elevado a n. E para a gente terminar, aqui a gente tem um dado importante. Essa expressão para calcular o montante é uma função. É uma função que depende aqui, ó, predominantemente do prazo de aplicação. Como a variável n está como expoente da potência, essa daqui é uma função exponencial. É uma função exponencial com base maior do que 1. Ou seja, é uma função crescente. E o gráfico tem esse comportamento. À medida que a gente vai avançando no tempo, à medida que o tempo vai ficando maior, o gráfico vai ficando cada vez mais inclinado, vai subindo de forma cada vez mais rápida. Por esse motivo que a gente costuma dizer que a longo prazo, juro composto costuma ter uma rentabilidade, costuma ser mais atrativo, rende mais. Então essa que é a ideia de juro composto. Saber que é os juros onde a modalidade de cálculo, que o cálculo recorre ao período anterior, a gente pode usar a fórmula aí, ou se não, ir lá pela ideia do fator de atualização. Repara que a fórmula, na verdade, é uma generalização do processo até então visto, que era o processo do fator de atualização. Então, ficamos por aqui. Guarde essas informações e até a próxima aula.